Um pioneiro alça-voo. Apresentando Salgado Filho. Joaquim Pedro Salgado Filho, um nome que se confunde com a história da aviação brasileira. Nascido em 1888, Salgado Filho dedicou sua vida ao serviço público e à revolução do transporte aéreo no Brasil. Seus esforços incansáveis lançaram as bases para um sistema de aviação moderno e eficiente, conectando uma nação de dimensões continentais e impulsionando o Brasil no cenário global. Filho de Joaquim Pedro Salgado e de Maria Josefa Artaieta Palmeiro, advogado, concluiu a Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro em 1908. Em 1930, deu apoio à candidatura oposicionista de Getúlio Vargas à presidência da República, lançada pela Aliança Liberal. Apesar de derrotado nas urnas, Vargas acabou sendo levado ao poder pelo movimento político-militar que depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse do candidato eleito, Júlio Prestes. Com a posse do novo governo, em novembro de 1930, Salgado Filho foi nomeado delegado auxiliar de polícia na capital federal. Meses depois, assumiu a chefia da Polícia do Distrito Federal. Em abril de 1932, foi nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio em substituição a Lindolfo Collor. Após a crise política que afastou diversos representantes gaúchos do governo federal, deixou o ministério em julho de 1934, elegendo-se, a seguir, deputado federal classista, representação prevista na Constituição promulgada naquele ano, como representante dos profissionais liberais. A 20 de janeiro de 1934, foi agraciado com o grau de Gran Cruz da Ordem de Benemerência de Portugal. Em novembro de 1937, apoiou o golpe de Estado promovido por Vargas, que implantou o Estado Novo. Em 1938, foi nomeado ministro do Superior Tribunal Militar, STM, aposentando-se em janeiro de 1941. 2 dias depois, foi designado para dirigir o recém-criado Ministério da Aeronáutica, tornando-se o seu primeiro titular brasileiro. Ele também ajudou a criar o primeiro grupo de aviação de caça, sendo um grupo muito importante para a ação brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um dos criadores do Correio Aéreo Nacional e da Escola de Aeronáutica, que resultou na separação da Força Aérea Brasileira do Exército. Estimulou a criação de aeroportos para a aviação comercial no Brasil. Desempenhou papel importante nas negociações entre os governos brasileiro e norte-americano, que acabaram levando o Brasil a ceder pontos de seu litoral como bases militares dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Durante esse conflito, visitou as bases da Força Aérea Brasileira, FAB, na Itália. Deixou o ministério em outubro de 1945, após a deposição de Vargas. Candidato a governador do Rio Grande do Sul, faleceu em um acidente aéreo na tarde do dia 30 de julho de 1950, rumo a um encontro com Getúlio Vargas em São Borja, quando o bimotor Lockheed L-18 Lodestar, de prefixo PPSAA, apelidado de Cidade de São Pedro, do Rio Grande, de propriedade da SAVAG e operado pelo piloto Gustavo Kramer, chocou-se contra o morro Cerro dos Cortellini, no Rincão dos Dornelles, segundo distrito de São Francisco de Assis. Todos que estavam a bordo da aeronave, o piloto, copiloto, um mecânico, um telegrafista e um familiar do senador, também morreram no acidente. Uma curiosidade que envolve a morte do senador Salgado Filho foi o fato dele já ter escapado de um outro acidente aéreo, o acidente com o voo 99 da Panair, matando todas as 50 pessoas a bordo no dia 28 de julho de 1950, apenas 2 dias antes de sua morte. Asas do Progresso, o legado de Salgado Filho na aviação. Agora vamos explorar a relação entre Joaquim Pedro Salgado Filho e a Varig, a primeira companhia aérea do Brasil, e como ele foi fundamental para o seu desenvolvimento. A Varig foi fundada em 7 de maio de 1927 por Otto Ernst Mayr, um aviador alemão naturalizado brasileiro. Mayr tinha a visão de conectar o Brasil por meio de voos comerciais.
Em 1941, durante seu mandato como ministro da Aeronáutica, Salgado Filho apoiou a criação das primeiras companhias aéreas brasileiras, dentre elas a Panair e a Varig, inicialmente com pilotos estrangeiros. Salgado Filho deu subsídio para a formação de pilotos brasileiros, os quais substituíram os pilotos estrangeiros. Isso só foi possível com a criação de centenas de aeroclubes no país, iniciando o transporte aéreo através de ligações curtas, utilizando-se de pequenos aviões. Sob sua liderança, o Ministério promoveu a modernização da infraestrutura aeroportuária, criando um ambiente favorável para o crescimento da principal companhia aérea, a também Gaúcha Varig. Em reconhecimento às suas contribuições, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre foi nomeado em sua homenagem, como Aeroporto Internacional Salgado Filho, perpetuando seu legado na aviação brasileira.